Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Ora, boa noite a todos os nossos ouvintes, cá estamos nós mais uma vez para um passe letra. Não está o Pedro Silva hoje, mas estou eu, Hélder Ferreira e também Joel Magina aqui presentes no estúdio. Vamos para mais um rescaldo do fim de semana desportivo na Rádio ABFM. Vários foram os acontecimentos, vários dos jogos, no geral, maioritariamente, podemos dizer assim, resultados talvez positivos para as equipas do nosso município, com uma exceção eventualmente aqui de uma situação ou outra que iremos falar, entretanto. E vamos fazer a cobertura de todos os três principais esportes, quer seja o futebol, quer seja, neste caso, o basquetebol e também o voleibol. Mas vamos começar com o futebol e vamos trocar aqui um bocadinho as voltas. Não vamos começar nem com o patamar mais baixo, se calhar, nem com o patamar mais elevado. Vamos mesmo ao campeonato SABSEG e vamos começar com esse jogo que terminou com uma goleada da Alvarense, mas já iremos falar a seguir ao eventual separador, neste caso, do passe de letra, que é o separador do futebol. Passe de Letra. Futebol. Ora, falta dizer, eventualmente estejam-nos a acompanhar nas nossas redes sociais, quer seja pelo Facebook, quer seja pelo Instagram, mas também com a transmissão no ar, certamente quem estiver a viajar para casa para jantar, estejam a ouvir o Passe Letra na Rádio BFM. Vamos então a isso, Joel. Esse jogo do Campeonato SABSEG pairava eventualmente um fantasma no ar, porque as últimas locações de Alvarense fora de portas trouxe alguns dissabores, sobretudo as locações a este lado do distrito, mas desta feita a Alvarense parece que estava a jogar quase como se estivesse a jogar no Marcos da Silva novamente, arruma as coisas muito cedo e marca 3 golos em cada uma das partes e sobretudo na segunda parte ali em 5 minutos 3 golos, um resultado expressivo que também pode ser moralizador para esta Alvarense, uma goleada a 6-0 fora de portas e finalmente conseguimos ver uma Alvarense fora do Marcos da Silva a ser claramente dominante. Sim, deixa-me te dizer que resultado justo para a equipa da Alvarense, onde claramente teve uma exibição à altura do Marcos da Silva fora de portas. Acho que tem uma primeira parte extremamente positiva a nível coletivo, sai a vencer por 3-0, acho que durante muito tempo teve esse 1-0, mas já se começava a adivinhar. Foi um Alba que defensivamente sentiu muitas dificuldades em parar este processo ofensivo da equipa do Alvarense, que está extremamente oleado. Se olharmos para o 11, vemos, por exemplo, se calhar a grande mexida, essa ausência de Gonçalo Semedo, essa entrada de André Claro para as costas do Mário e a inclusão do Caixeira do lado direito. Acho que sinceramente funciona muito bem. Quem não ouviu o Fábio Vieira e quem não ouviu também o meu relato, sinceramente acho que é um lugar preferencial do André ali nas costas, mas não foi só por causa disso. Acho que o Caixeira é um jogador que vai tentando ali combater, mas de muita qualidade. O Alvarense tem muita qualidade no processo ofensivo, ponto final. E acho que esta equipa combina na perfeição. Acho que o grande destaque é o Mário pelos 4 golos, mas não só. Acho que coletivamente hoje foi muito capaz. A vitória assenta muito bem perante o Alba, que tinha 11 pontos, 10 pontos tinha sido em casa. Isso também demonstra também a dificuldade das equipas de fora lá a pontuar, e o Alvarense, depois desse fantasma do Pampilhosa, respondeu da melhor forma, venceu categoricamente, podemos mesmo assim dizer, e com toda a justiça. Como já disse, algumas alterações que foram realizadas, a equipa respondeu bem. Uma vez mais, Mário Correia, 4 golos, é impressionante. Eu hoje fazia algumas contas,
estamos com 10 jogos no campeonato SABSEG, ele tem 15 golos já na temporada, podemos acrescentar os 2 da taça, ou seja, uma média superior de um golo por jogo, quando já estamos com 12 jogos já oficiais da equipa de Ovarense. Claramente que é um grande destaque desta equipa de Ovarense, um grande ponta de lança, e acho que a equipa ajuda, sente-se uma equipa mais oleada, importante, e numa boa fase, onde em Albergaria deu uma excelente resposta, e 3 pontos extremamente positivos e bem conseguidos para a equipa de Fábio Vieira. Falavas nessa mudança importante, naquilo que é o 11, a tirar Gonçalo Semedo, a entrada de Luís Caixeira. Sentes que pode também ter sido um risco elevado por parte, neste caso, de Fábio Vieira, no sentido em que está a tirar um dos grandes goleadores também, como é o Gonçalo Semedo, e tem feito uma excelente dupla com o Mário Correia lá à frente? Olha, eu não partilho essa opinião. Eu acho que o Fábio tem muitas e boas dores de cabeça, e não sei também qual terá sido a semana do Gonçalo, se estava mesmo a 100%, se poderá ter tido, sei lá, alguma situação que não estava nas melhores condições durante esta semana, mas eu acho que não perde qualidade. Eu acho que o Caixeira, claramente que é um extremo de raiz, e o Ovarense até ganha mais em jogar com o Caixeira e com o Lucas Lima, por exemplo, e acho que o André Claro preenche muito bem aquela posição nas costas do Mário Correia. Claro que Gonçalo Semedo é sinónimo de golo, tinha feito 3 na jornada passada frente à equipa do Relâmpago, agora é o Mário a fazer 4, mas acho que sinceramente não podemos ir por essa base. Acho que se houve esta situação, acredito que poderia não estar tudo ok com o Gonçalo, e a equipa respondeu da melhor forma, e acho que é o que nós já andamos a dizer há algum tempo. É uma equipa de Ovarense, sobretudo olhando para o processo ofensivo, com muitas soluções e boas soluções, e basta ver só, por exemplo, hoje, o caso da troca que se fez, a maneira cabal como o Ovarense respondeu muito bem, e hoje acho que foi uma belíssima exibição em Albergaria. Não quero estar aqui a embandeirar em arco e dizer que foi a melhor exibição, mas muito bem conseguida, claramente que conseguiu ser madura, ser mandona e resolver de uma vez por todas algo que, por exemplo, em Pampilhosa não conseguiu, em Águeda não conseguiu, deu essa resposta positiva, e pelo que sabemos também, foi uma jornada positiva, porque ora o Espinho, exatamente. O Espinho a empatar com o Estarreja, que era precisamente os 2 rivais nessa perseguição ao Ovarense, e agora é uma Ovarense que tem neste momento 6 pontos para esse segundo classificado. Eu penso que essa classificação está errada. Sim, está errada. É capaz de ser 21. Seja, também tem uma ideia disso. O Espinho está com 3 de desvantagem para a equipa da Ovarense, é o vice-líder. Sinceramente, o Estarreja está no 3º lugar, mas até podemos dizer, se formos mesmo à Associação de Futebol de Aveiro, qual será mesmo a posição. Mas olhando ao resultado, é super positivo. O Estarreja consegue o empate no último lance do jogo. Eu praticamente durante o relato todo, e mesmo quando aconteceu esse golo de Espinho, à passagem no minuto 80 e pouco, falava que poderia manter as coisas todas das mesmos moldes, mas ainda foi mais benéfico com esse golo. Penso que até do Diego Tavares, que selou também esse empate e esse lado mais positivo. Estar a 1 ou estar a 3 é totalmente diferente para o Ovarense, dá uma outra margem, mas acho que não pode descurar, e é como o Fábio disse, olhar internamente para ver o que é que a equipa pode fazer e tentar o mais rapidamente possível essa subida de divisão no campeonato SABSEG. Pois temos agora aqui uma dificuldade no próprio site, mas há momentos, deixa-me lá ver. Portanto, agora sim, atualizado, 11ª jornada, Ovarense 25 pontos, Espinho com 22, está a 3 pontos da Ovarense, e Estarreja com 20 pontos. É esta então a classificação no topo da tabela, mesmo assim. Eu acho que, desculpa-te interromper, Helder, acho que se hoje o Espinho vence
acontecesse, claramente que ficava assumido uma luta a 2. Acho que vai muito nessa base para essa luta a 2, mas acho que este empate do Estarreja conseguiu com que os Tubarões se mantivessem ali naquele terceiro lugar. Deixa-me só dizer que, por exemplo, tínhamos o Fiães, tínhamos o Lobão nesse quarto, quinto lugar no top 5 e perderam os jogos. O Fiães perdeu em casa, o Lobão também perdeu com os Moris, também já vamos falar daqui a pouco, mas acho que se o Estarreja também perdesse, ficava claramente ainda uma desvantagem maior, ou seja, eu penso que neste momento está a 5, poderia ficar a 7. E isso já mostrava se calhar um fosso para o Varense e também para a equipa do Espinho. Para já ainda conseguiu o empate, um mal menor, mas acredito que para a frente poderemos depois ver uma luta entre estes dois, que são os dois grandes candidatos à conquista do campeonato de Sabsega. Exatamente, e este comentário aqui, já agora só para analisarmos, 38 golos marcados por parte do Varense em 11 jornadas, ou dá uma média de quase mais ou menos 3 golos e meio por jogo. O que é que tu tens a dizer sobre isso? E deixa-me-te dizer que para a semana vai aumentar mais, porque vem aí o Abanca, e eu acho que para a equipa do Abanca é a pior fase ir ao Marcos da Silva nesta altura, porque é uma Ovarense super oleada. Tu falas neste registro, 13 golos em 2 jogos, dá 7 na semana passada, agora dá 6, quase 40 golos. Isto mostra, se calhar, as minhas palavras e o que nós temos dito em todos os passos de letras, e acho que é uma opinião uniforme de toda a gente que vê o Ovarense a jogar. Ofensivamente é de um outro patamar esta equipa de Ovar. Muitíssima qualidade, muitas soluções, muito bem trabalhada, também é preciso sublinhar, ok? Existem jogadores, existe qualidade, mas muito bem trabalhada também pelo Fábio, a forma coesa como está, cada vez mais a equipa parece estar mais madura, mais preparada para tudo, mas é um registro impressionante. Sim, 3 golos e meio por jogo, acho que poderá vir aí recordes. Vamos ver. Vamos lá ver. As coisas estão a caminhar. Sim, vem aí o Avanca. Se calhar chegará à média de 4 golos por jogo. Acho que é difícil para esta equipa que já está a sentir muitas dificuldades, que hoje até esteve em vantagem ao intervalo frente à equipa do Cesarense. Esse pequenino rebuçado, mas acho que agora nesta visita ao Marcos da Silva, muito difícil. Vamos ver qual será a resposta destes miúdos, mas acho que não é fácil parar esta máquina. Exatamente. Neste momento, a nível ofensivo, é mesmo uma máquina. E só para teres... até essa comparação, o Alvarez tem 38 e o Espinho tem? E o Espinho tem 28, portanto 10 golos de diferença. E dar-te essa nota também, o Abanca, próximo adversário, o Abanca tem 38 golos sofridos, precisamente, portanto vai bater tudo certo, apenas 4 marcados e 38 sofridos, e o Ovarense tem 38 marcados e 13 sofridos, não é, ou seja, a defesa menos batida, porque o Estarreja nesse aspecto é uma equipa muito sólida, também não tem sofrido muitos golos e portanto é o melhor registro em termos defensivos, o Estarreja com 10 golos sofridos, mas apenas 21 marcados, e portanto é para já assim aquilo que dita a tabela classificativa, uma Ovarense goleadora que poderá efetivamente aumentar ainda mais nessa próxima jornada, então nessa deslocação à banca, aliás, nessa recepção à banca, a ver, vamos olhando para outro resultado muito positivo. É um resultado de uns Moris que sobe ali uns patamarzinhos na tabela classificativa, está mais ali na luta por aquilo que se calhar é as suas principais aspirações, e num terreno difícil como era o terreno do Lobão, que até estava nesse top 5 e bem perto dos lugares cimeiros, consegue mesmo uma vitória, 1-0, foi suficiente para mais 3 pontos somados importantíssimos nessa luta pela manutenção. Importantíssimo, Gelder. Acho que vou muito, e diria que talvez, tendo em conta toda esta jornada, o resultado mais surpresa, mas muito positivo. Olha, eu vou pegar um bocadinho nas palavras do Pedro na semana passada e talvez, se calhar, voltar ou a sublinhar essa questão que ele disse. Claramente que a equipa ganha uma nova vida com a entrada de Porto Gomes. Se por vezes, e eu sou dessas pessoas que não belisco o trabalho do André Canedo, mas os resultados não estavam a aparecer, e sabemos mesmo como é o futebol, e os resultados não aparecem, normalmente existe essa chicotada e essa troca de técnico para ver, e a escolha foi a melhor. Sim. Acho que Porto Gomes, penso que agora será o 4º jogo consecutivo que os Moris não perdem,
2 vitórias consecutivas. Na semana passada empatou com o Fiens e volta a vencer. Sim. Depois de um início com pouquíssimos montes. Só tinha um ponto e nestas 4 últimas jornadas fez 11 pontos. Que mostra mesmo também a boa forma desta equipa da Barrinha, a belíssima vitória em Lobão. Eu há pouco olhava e já tinha dito que este Lobão estava num patamar impressionante, porque estava mesmo, penso eu, no 3º ou 4º lugar, quase. Sim, à entrada desta jornada. À entrada desta jornada. Existe aqui várias questões que até podíamos falar. Era uma equipa que já não perdia desde a derrota frente à equipa de Espinho, que também foi muito suada essa vitória da equipa de Espinho. Tinha também uma outra com o Fiens, mas para além disso só tinha perdido com o Formentelos na jornada inaugural, e com um registro de 2 vitórias consecutivas, e uma equipa sempre difícil. O Campo Santiago é uma equipa com um ambiente diferente, onde os adeptos também puxam muito. Eu penso que até tive nas últimas deslocações dos Moris a Lobão e mesmo com Pedro Alves, e eu penso que os Moris até não conseguia vencer, apesar até de algumas épocas tranquilas. Estou-me a lembrar, por exemplo, no ano passado perdeu mesmo frente à equipa do Lobão, mas aqui está uma resposta, uma belíssima vitória por 1-0, o golo também de um miúdo que tem muita qualidade, o Dani Matos, que também foi um jogador que neste caso o técnico foi buscá-lo e portanto é uma aposta. Não, eu penso que já estaria lá, mas há uma coisa que tu referes, que é um jogador que não estava a ter tantos minutos, e penso que hoje aproveitou a ausência do Ivo Lucas. Não sei se estaria castigado com o 5º amarelo ou algo do género, mas não esteve no 11, e Dani Matos saltou mesmo, e cá está a resposta. E acho que é isto que o Porto Gomes quer, que é contar com todos, e para já acho que só há que elogiar. Grande trabalho, a questão anímica, o que tem feito mesmo nesta equipa dos Moris é preciso sublinhar. Falávamos nesse período, para a semana segue-se o Passos Brandão na Barrinha, mas só para termos uma noção, Fiens, Lobão e bem aí o Passos Brandão, mas nesses 2 jogos que se falava, os Moris faz 4 pontos, empata com o Fiens, vai vencer a Lobão, vem aí o Passos. Vamos ver se mesmo nessa dificuldade consegue passar com muita distinção, porque para já o que fica mesmo neste resultado da 10ª jornada é muito bom, Helder. Para já é muito bom, exatamente, e recomenda-se por parte dos Moris, como estavas a dizer, nas 4 últimas jornadas os Moris têm 3 vitórias e 1 empate, portanto está numa trajetória ascendente, e vamos ver, o Passos Brandão empatou esta jornada com o Libera de Bairro, nessa deslocação, e portanto pode ser que uma oportunidade dos Moris em sua casa de eventualmente conseguir mais uns pontinhos importantes para essa luta, porque sabemos perfeitamente vai ser uma luta importantíssima esta época por causa se olharmos mesmo para o Campeonato de Portugal, não foi uma semana positiva, ou seja, a derrota do União de Lamas, que deixa alguns lugares, a derrota da Flor Grade, ou seja, neste momento só temos o Anadia, e o mesmo ganhando tem os mesmos 14 pontos da Flor Grade, portanto... Sim, essa questão, ou seja, para já está uma equipa, mas acredito que a qualquer altura, face às vicissitudes deste Campeonato de Portugal, poderá estar uma outra, e eu acho que aqui o lugar seguro, quase que não podemos dizer que é seguro, estando na órbita daqueles 3, 4 lugares que poderiam dar descida, por isso é mesmo estar lá para cima, porque aí sim há uma maior segurança. Já vamos ver essa questão em particular do Campeonato de Portugal, mas agora ainda vamos analisar aquilo que é as divisões distritais da Associação Futebol Aveiro, mas não sem antes um pequeno espaço publicitário, e já regressamos à conversa com Joel Magina. Na Car7 temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Parafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia de Moris apoia ao desporto. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
O espaço foi curto e cá estamos de regresso para falar mais um bocadinho sobre as nossas equipas do Distrito de Aveiro e neste caso da Associação de Futebol de Aveiro, e vamos descer uma divisão para já, antes de irmos ao Campeonato de Portugal, descer uma divisão, aliás, iremos até descer duas, mas para já começamos com essa descida de divisão. Na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Aveiro, Zona Sul, jornada 5, e não foi uma jornada, estávamos a falar de um São Vicente Pereira que estava numa trajetória positiva neste início da época e tem aqui um revés com das equipas também candidatas na luta por essa subida de divisão, o Atlético Clube Cocujães. Sabemos perfeitamente que é sempre uma equipa difícil, mas em casa o São Vicente Pereira a ter um dissabor na sua trajetória, estava ao intervalo a perder 2-0, ainda consegue reduzir para 2-1, mas permitiu outra vez que o Cocujães marcasse e sentenciasse aquilo que foi o resultado final. Perde na recepção nessa jornada 5 frente ao Cocujães 3-1, e este é um reverso naquilo que era uma trajetória positiva até agora por parte do São Vicente, Joel. Sim, eu que acompanhei a última jornada, sabia que este Cocujães, depois da descida da divisão, é uma equipa que quer apostar, apesar de muitas mudanças neste plantel. Estava a sentir algumas dificuldades, não estava a ter o melhor arranque, mas acho que é uma vitória no campo do Dr. Oliveira Santos muito moralizadora para a equipa cocujanense. Para o São Vicente Pereira, eu penso que até na semana passada não estiveste presente, era uma equipa que tinha uma regularidade impressionante, Helder. Eu penso que há 20 e poucos jogos que não perdia. Ou seja, já não perdia, se formos a contar, desde a derrota frente à equipa de Sporting de Espinho para a taça na época passada, ok? Para o campeonato tinha sido, penso que uma jornada ou outra anterior a esse duelo, mas já há mesmo muito tempo. Agora, estes acidentes são de evitar. Claro. Em casa são de evitar. Depois deixa-me também só dizer uma coisa, não estivemos lá em loco há pouco também, para que podemos dizer, só mesmo olhando ao resultado e dizer que aqui é um resultado azedo para este São Vicente Pereira. Eu acho que ainda fica mais azedo face ao que aconteceu, porque ora Valonguense, ora Valcambrense perderam pontos. Perderam. E Helder, o São Vicente Pereira, se vencesse, estaria no primeiro lugar. Sim. Com os 10 chegava aos 13 e estaria no primeiro lugar, ou seja, deixa fugir esta oportunidade. E o Valcambrense já agora só essa corrida, pelo menos aqui assim, mas indica um empate. Mas venceu o Bustelo 1-0, aí está errado, okay, esse resultado. Ou seja, o Bustelo foi vencer a Valcambra, o LAC também foi vencer a Valongo do Volga, e acho que o São Vicente Pereira deixou uma oportunidade de chegar a esse primeiro lugar com essa garça e com essa garra, e de repente vimos uma enorme confusão. Uma enorme confusão instalada. Sim, 12, Valonguense, Valcambrense, e depois Mourisquense 10, Cocujães 10, São Vicente 10. Penso que até o próximo jogo de São Vicente será com o Antes, que está logo atrás, com 9. Acho que vai ser muito esta primeira divisão, que também já nos tem habituado um pouquinho deste equilíbrio, todo este tipo de situações. Acho que é tentar virar a página, tentar responder já nesse jogo antes. É como disse, é um acidente do caminho, mas que é de evitar, ok? Vamos ver qual será a resposta vicentina, porque tem um belíssimo plantel e eu acredito que tem grandes aspirações de nesta época tentar esse regresso ao campeonato de Sabseiro. Sim, tem essas aspirações, só a dar essa nota, que isto aqui está tudo uma confusão em todos os sites, para já na Associação de Futebol de Aveiro, se calhar é pela questão recente, porque ainda não está aqui contabilizado esse jogo, mas é tal como tu dizias, na classificação, então a contar com o Valcambrense com 12 pontos, Valonguense também 12, Valonguense também 12, 10 Morisquense, 10 Cocujães, 10 São Vicente Pereira, portanto, seja, tudo muito embrulhado. Sim, muita sim. Se calhar isto também que o São Vicente Pereira gosta, tem sido todas as épocas
nas últimas épocas assim um bocado de embrulhanço e depois fica... Sim, com resultados de surpresa nesta primeira divisão, e falando, por exemplo, o Vaguense conseguiu a sua primeira vitória, o Bustelo também conseguiu os seus primeiros pontos, e dava também nota, podemos mesmo falar, teve essa troca de técnico com a entrada do Tiago Lopes, do Caminhão, para assumir o comando técnico, ele que estava também no projeto da Ovarense e acabou por abraçar esta equipa do Bustelo, foi logo vencer ao primeiro classificado. É isso, deixa esse sentimento de podia ter chegado ao primeiro, acaba no top 5, mas isto ainda vai no início. E é tentar responder. Sim, é tentar responder e já na próxima jornada que, deixa só aqui confirmar, tem uma deslocação ou antes, exatamente. Poderá ser uma boa oportunidade para eventualmente dar um volta de face, o antes que também não aparece aqui eventualmente o resultado, deixa-me só dar aqui um saltinho. Sim, mas está logo atrás, logo atrás vem desse empate, exatamente, está logo atrás também 7 pontos, portanto... Não, tem 9, foi vencer, penso que venceu Massinha Tense. Os resultados para atualizar aqui na Associação de Futebol Aveiro este ano está complicado e a nossa tarefa torna-se ainda mais complicada, mas como estavas a dizer, terá 9 pontos, então está ali mesmo coladinho, portanto vai ser muito interessante essa deslocação do São Vicente Pereira, a ver, vamos, tem esse estofo para essa luta. Já noutras paragens, nas paragens, neste caso do Valga, essa é que é muito mais soleira, diga-se passagem, porque mais uma vez o Valga com resultado expressivo, até deu para eventualmente os reforços estrearem-se a marcar e consegue uma goleada 7-0 na recepção ao Bom Sucesso Sub-23 e está claramente dentro dessa luta pela subida de divisão e essa candidatura cada vez mais assumida com este tipo de resultados, Joel. Sim, primeiro deixa-me te dizer que nesta segunda divisão e nesta série do Valga, eu diria que por vezes podemos mesmo sentir algum desnível. Diria que talvez as primeiras 5, 6 equipas são de qualidade muito acima das restantes. Basta olhar, por exemplo, para os resultados desta quinta jornada: 8-0 no Gafanha Fidec, 7 no Valga com o Bom Sucesso, com o Cogencho 23 também 5-0, ou seja, resultados de goleada em grande parte também destes jogos, mas é como tu dizes, impressionante, Helder. Um Valga claramente que cresceu face à época anterior, que já tinha vencido o Fidec por 5-0, agora vence por 7. Se falávamos na questão de golos da Ovarense, é um Valga que também está num bom momento. E vence, e acho que aqui era um pouco a obrigação face também aos objetivos da equipa valguense. Penso que vem aí agora a deslocação ao Rocas do Bouga, que está no segundo lugar, também um jogo a não perder. Sim. Um jogo a não perder porque é um rival e acredito que aqui a história poderá ser outra e é preciso o melhor Valga para passar lá em Rocas do Bouga, que também é uma equipa que está talhada para tentar essa subida à divisão. Vamos ver qual que será a resposta da equipa valguense, mas para já notas muito positivas para esta quinta jornada com esse 7-0 frente à equipa do Bom Sucesso. Sim, é verdade, terá esse duro teste já na próxima jornada de Rocas do Bouga e podemos ver de que fibra é que este Valga é feito com essa deslocação complicada que vai ter a Rocas do Bouga. Vamos ver, para já muito bem encaminhado nessa segunda posição na zona centro, com 12 pontos somados, apenas o Gafanha. Eu penso que aí poderá não estar totalmente ok, sim, mas é o Gafanha, mas falta sim. O resultado do Gafanha com o Fidec, exatamente. Aqui sim, o Gafanha venceu também, só penso que também não esteja aí o resultado do Rocas do Bouga neste momento. O Valga está no quarto lugar, mas com um ponto do Cucugenja, um ponto do Rocas do Bouga, ou seja, completamente sim, na não luta. Temos daqui, porque aqui o que está eventualmente a dar é um empate a 0 entre o São Vicente Pereira sub-23. Sim, o São Vicente Pereira acabou por perder o sub-23 perderam perderam frente à equipa do Rocas do Bouga em casa por 4-1. Tens o Rocas do Bouga à frente até do Valga. Portanto, exatamente. E por isso vai ser um grande jogo. Acho que o Valga poderá saltar 1 ou 2 lugares, e isso mostra mesmo também a vontade
que Cláudio Maciel e a sua equipa terão para no próximo domingo ir buscar um bom resultado a Rocas de Boga. Vamos ver, vamos estar atentos, certamente vamos estar a acompanhar esse resultado do Valga, mas não só. Para já, uma pequena pausa e vamos regressar agora para o Campeonato de Portugal. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Exatamente, e vamos continuar a falar de futebol, desta feita do Campeonato de Portugal, da equipa da Florgrade. Hélder, acompanhaste esta 9ª jornada Série B Campeonato de Portugal, essa derrota da equipa da Florgrade no Estádio Municipal de Aveiro, frente à equipa do Beira-Mar por 1-0, golo apontado por Didi, num jogo onde a Florgrade discutiu até ao final. Salta-me até esse teu relato com esses minutos finais frenéticos onde a Florgrade arriscou tudo e quase que chegava a esse empate, numa boa partida, apesar de ter só um golo, com muito equilíbrio. Acabou mesmo, por exemplo, de cair para o lado do Beira-Mar. Hélder, podemos dizer com justiça? Ora bem, acho que isso é sempre muito relativa, não é? Portanto, eu acho sinceramente que o resultado mais justo até podia ser efetivamente uma vitória tangencial por parte da equipa neste caso a Florgrade. Mas mais uma vez é a velha máxima de que temos visto, já não é a primeira ocasião em que vemos uma equipa da Florgrade a conseguir ter uma maior capacidade e conseguir superiorizar-se aos adversários e depois perder por essas margens tangenciais. Acho que este jogo veio um bocadinho aqueles fantasmas das primeiras jornadas em que a equipa até que tinha várias ocasiões, mas depois pecava pela finalização. E foi mais um exemplo disso. Portanto, até parecia que estava numa trajetória muito positiva, porque vinha a marcar e finalmente estava a conseguir até ter um jogo ou outro em que até marcava mais que um golo, mas desta feita acaba por regredir, entre aspas, não é? Portanto, nessa trajetória, foi sem dúvida alguma uma situação em que teve alguma dificuldade, sobretudo no capítulo de finalização, e começa logo aos 30 segundos. Portanto, logo aos 30 segundos, com o Gonçalo Costa a sair muito bem de um drible e no frente a frente com Bozinowski, permite que o guardião estique a perna esquerda e faça uma excelente intervenção, mas mesmo assim pecou ali um bocadinho pela finalização, não concretiza. Depois ainda há ali mais um embrulhanço no fiamento dessa jogada, que poderia ter dado eventualmente outra perspectiva e ter uma conclusão com sucesso nessa jogada. Entrou forte, com uma Florgrade claramente a querer superiorizar-se. Depois há ali uma fase natural em que as equipas resfriam um bocadinho, encaixam-se uma na outra, mas a espaços foi aparecendo as ocasiões, e portanto temos ali um outro lance de Gonçalo Correia, que consegue ficar outra vez a sair muito bem numa simulação, já numa reta final da primeira parte, em que as coisas estavam um bocadinho mais equilibradas, em que sai muito bem do drible, e consegue, aliás, talvez naquela que foi a melhor fase em toda a partida por parte da Florgrade, nos 15 últimos minutos da primeira parte, em que Gonçalo Correia sai muito bem no meio de dois adversários, depois de ter saído ali um bom enfiamento de jogada pelo lado esquerdo, e outra vez, tudo bem, com um ângulo um bocadinho mais apertado, com uma boa mancha feita por Bozinowski, perde ali uma ocasião. Tem logo a seguir, passado poucos minutos, um lance típico de John Anderson a puxar para o seu pé esquerdo e de fora da área a tentar um remate forte, em que há ali um desvio pela trave com a ponta dos dedos por parte de Bozinowski, e logo outros minutos depois é o mesmo John Anderson, outra vez numa excelente jogada de combinação, que faz a bola começar do lado esquerdo e passar para o lado direito, com o John Anderson a isolar-se do lado direito da grande área, tira muito bem com uma simulação de remate com o pé direito o adversário da frente, puxa para dentro e ao rematar ao primeiro poste, mais uma vez, mais uma intervenção de Bozinowski a evitar o golo. E portanto sentia-se que, apesar de ter havido alguma divisão em termos posicionais de jogo nessa primeira parte entre o Beira-Mar e a equipa da Florgrade, o que é certo é que o Beira-Mar nunca perigou nessa primeira parte de uma forma clara a baliza de Paiva, e do outro lado isso não aconteceu. Portanto, do outro lado, claramente, Bozinowski era a figura da partida, e aliás acaba por dar o MVP, neste caso a Didi,
mas se puxasse um bocadinho a cassete atrás, se calhar até poderia repensar aquilo que foi o meu MVP e ter atribuído a Bozinowski, porque era o grande culpado por na primeira parte não estar a Flograde a vencer esse encontro. Depois, na segunda parte, parece logo no início entrar mais forte, mas acaba por ser um bocado em contra a corrente que a equipa do Beira-Mar chega a esse golo. Num lance um bocadinho polémico, neste caso Ela Castro diz que não polémico não tem nada porque era falta, ou que houve um puxão. Acaba mesmo por ser expulso. E ser expulso, exatamente nessa situação, porque ele explicou por um tempo uma garrafa de água no banco, exaltado com a situação, e é expulso pelo árbitro da partida, João Carvalho, mas num lance em que terá sofrido essa falta, neste caso Gonçalo Costa, que não é assinalada, a bola fica ali redondinha para Didi, que se vira de frente e enquadra muito bem a baliza, com algum espaço para remate, a entrada da grande área, faz o remate colocadíssimo ao primeiro poste. Paiva ainda tenta buscar a bola junto do primeiro poste, mas a bola entra mesmo, e diga-se passagem, acaba por ser quase... não diria uma ocasião, porque na primeira parte nem me lembro de lá de uma bola parada do Beira-Mar, em que aparece André Alves, o central, a finalizar dentro da grande área por cima da trave, que podia ter feito melhor, mas é quase na segunda ocasião da partida e única que tem, faz o golo. E portanto é um bocadinho contra a corrente que faz esse golo, e depois foi gerir bem. Eu acho que se há algo que nós podemos referir relativamente ao Beira-Mar, é que sobretudo na segunda parte aquele muro, aquela linha defensiva conseguiu quase sempre ir apagando os fogos, ou seja, conseguiu proteger muito bem aquilo que foi a baliza de Bozinowski, pouco perigo criado pela Flograde nessa segunda parte, tentou por diversas ocasiões e várias medidas entrar dentro da grande área, mas faltava sempre aquele critério no último terço. Chegou a meter João Dias ali a fazer dupla neste caso com o Ivo na frente do ataque, depois a determinada altura, já numa fase bem adiantada em que tinha que arriscar tudo, mete Ricardo Machado, como nós já vimos muitas vezes, Ricardo Machado até começar como central e depois aparecer quase como um ponta de lança para essas bolas aéreas, ganhar a entrada da grande área para tentar criar algum perigo, e desta vez foi a sair do banco que faz essa aposta. Mas o que é certo é que quase todas as bolas aéreas acabam por ser ganhas pela linha defensiva, que estava bem montada, bem coesa de parte do Beira-Mar, e a Flograde sai penalizada efetivamente no cômputo geral, porque na primeira parte sobretudo não conseguiu ter esse critério de finalização. Na segunda parte teve muito mais posse de bola, mas faltou conseguir criar mais perigo dentro da grande área, e sempre que entrava na grande área depois havia sempre algum jogador do Beira-Mar que conseguia eventualmente aliviar o perigo. E portanto acho que o empate também se podia aceitar no cômputo geral, mas se haver vencedor, sou muito sincero, por aquilo que foi a produção das duas equipas, era mais merecedor a equipa da Flograde. E acho que o próprio Fabeta, o técnico do Beira-Mar, reconhece mesmo isso, que diz que foi daqueles jogos em que a estrelinha também esteve do lado dele, e o resultado é melhor que aquilo que foi a exibição do Beira-Mar, mas acaba por certa forma premiar a solidez defensiva que o Beira-Mar teve, sobretudo na segunda parte, e a incapacidade que a Flograde teve no momento em que, das poucas oportunidades que foi tendo, cerca de 3 ou 4 na primeira parte, ainda assim algumas oportunidades, não conseguiu efetivamente, e costuma ser muitas vezes isto, e neste jogo acaba por ser exatamente isso que aconteceu, que é quem não marca arrisca-se a sofrer, e foi isso que aconteceu. Infelizmente termina aqui uma série muito positiva por parte da Flograde. Exatamente, eu pegava mesmo aí, Helder, uma Flograde que deixa alguns lugares, deixa para o 6º lugar da tabela, ainda um lugar tranquilo. Mas já estava em 6º, portanto tem que ter descido mais um lugar. Penso que mantém, ou então manteve o 6º lugar. É que é possível. Ok. Porque já estava na 6ª posição a entrada desta jornada, assim. Mas pelo menos foi ultrapassado pelo Beira-Mar. O Beira-Mar chegou aos 14, Flograde 13, pelo menos desceu um ou outro lugar. Mas está no 6º lugar, pegando já por aí, Helder. Alarga 12 pontos para o primeiro. O Rebordosa está a fazer um campeonato, uma primeira fase muito positiva, e 5 já para o Bilamian. Falaste nessa possibilidade hipotética, que não estava também uma margem muito grande. Sim, estão 5 pontos, 3 para o Vila Real, que neste momento está no 10º lugar, a primeira equipa que irá descer de divisão. Ainda mantens essa base que 5 pontos é pouco e ainda pode aspirar a chegar a esses lugares? Ou o que é que tu achas, e achas que isso pode ser uma visão prejudicial e olhar somente
para essa manutenção o mais rapidamente possível? É assim, eu acho que dentro do balneário ainda não se falará nessa perspectiva de tentar lutar por esses 2 lugares cimeiros, mas a verdade é que tu vês uma Flograde que tem sido, mesmo nos jogos em que perde, muito competitiva. E sim, ainda agora tu dizes que foi ao Municipal de Aveiro. Sim. Esteve por cima grande parte do jogo. Em largos momentos do jogo e acho que acaba de ser de uma forma injusta derrotada nesta partida. E portanto, o técnico Fabetta diz que foi a única equipa até aqui que conseguiu ir ao Estádio Municipal de Aveiro e criar as dificuldades que criou à sua equipa, e portanto isso também é muito elogioso. E olhas efetivamente antes desta jornada, enquanto penso que o registro não era esse, era em 5 jornadas exatamente, tinha literalmente 4 vitórias e portanto e um empate, portanto vinha numa senda muito positiva mesmo, vinha a demonstrar uma evolução clara da equipa, e eu acho que sinceramente a Flograde tem demonstrado qualidade suficiente para acalentar essa aspiração, porque a equipa que efetivamente neste momento está nessa posição, que é o Villamian, e aliás já jogou contra o Villamian inclusivamente, portanto, e terminou com um empate inclusivamente entre as duas, acho que esta Flograde não deixa, em termos qualitativos, não deixa nada a desejar esse segundo lugar. A Robordosa talvez neste momento já está a criar parece outra vez como foi há 2 anos com o Amarante, que de repente descolou completamente e nunca mais ninguém o conseguiu apanhar. A Robordosa parece estar a fazer um bocadinho agora essa vez, desta feita. Claro que tens sempre um Lessa que tem umas aspirações claras de estar nessa posição. Neste momento há um ponto Villamian, o Pendurada também crescendo. Exatamente, o Pendurada também são rivais de valor. E pronto, claro que não podemos excluir Beira-Mar, Salgueiros, União de Lamas, nunca podemos excluir porque ainda estão ali também dentro dessas lutas, mas eu acredito que em termos de capacidade, por aquilo que nós vimos até agora, a Flograde tem capacidade para poder almejar isso. Agora, acho que internamente ainda não é esse o discurso, ok? Internamente é tentar manter esta onda positiva, manter essa confiança. Eu perguntava inclusivamente ao Rui Rainho, o capitão, no final, e ele estava muito confiante a dizer que a equipa sente que, apesar da derrota, que foi competitiva e foi melhor, esteve por cima do adversário, e que o resultado podia ter sido 8. E portanto, estas 2 semanas também, porque infelizmente o Campeonato de Portugal tem destas coisas que nós não conseguimos compreender muito bem, mas para completamente na altura das seleções, quando pois se calhar será a taça, digo eu. Sim, a taça, exatamente, e se calhar não faz tanto sentido haver uma pausa tão grande por causa das seleções, tendo em conta que dificilmente algum jogador que esteja no Campeonato de Portugal está a representar as seleções nestas pausas, mas pronto, é um critério que foi utilizado, mas pode ser importante. São 3 semanas, aliás, não são 2, são 3 semanas por causa dessa taça de Portugal, e portanto pode ser importante esta pausa, e se calhar uma palavra reconfortante dela, que acho que apesar de tudo, ele próprio também assim o admite, só a questão se calhar de finalização é que pecou, porque de resto a sua equipa acaba por ser superior no terreno do Beira-Mar, num campo que também não é fácil jogar, porque é um campo com as dimensões claramente de Primeira Liga, em que as equipas têm que correr muito, e vimos efetivamente uma equipa neste caso da Flograde, que só se pode queixar a si própria por não ter sido aqui também com mais 3 pontos somados e manter essa senda vitoriosa, Joel. Exatamente, fica então essa derrota pela margem mínima frente à equipa do Beira-Mar. Como disse o Helder, irá parar 2 semanas este campeonato de Portugal. Flograde irá jogar no último fim de semana de novembro, frente à equipa de Salgueiros. Neste momento está atrás, um belíssimo jogo também, frente a essa equipa do Salgueiros no Parque do Bussaquinho, essa 10ª jornada. Helder, futebol analisado, vamos já de seguida então falar do basquetebol e do Alvarense Cavex. Exatamente isso, Joel, vamos então ao basquetebol. Passe de letra. Basquetebol. Exatamente, basquetebol, e vamos começar talvez por dar alguns resultados, sobretudo olhando para a equipa feminina, que está a fazer um excelente início neste fim de semana. Teve esse jogo frente à equipa do Tondela, primeira fase, Zona Norte Série D, e venceu por 66-55. A equipa da Alvarense Internutri venceu então a equipa Beirã, mas sem mais demoras, e porque quero ouvir muito o comentário do Helder,
Que vitória, Helder! Isto começa a ser impróprio para cardíacos. Esta equipa da Ovarense Gavex, que já esteve alguns jogos assim na época passada, mantém essa tradição, vence a equipa do Imortal por 72-71. Tivemos relato no dia de ontem com esse grande jogo, com essa grande vitória. No último segundo, esse ponto de Jackson Sturm e Ovarense, mais uma vitória bem suadinha, mas cá está essa mística de Ovar, do acreditar até ao final. Sim, é verdade, é até ao final, e frente a uma equipa, diga-se de passagem, do Imortal, que está em crescendo também, e portanto era uma equipa que não era fácil de vencer, mesmo jogando em casa a Ovarense Gavex. Já sabia, porque o Imortal ainda na jornada anterior tinha jogado com o Futebol Clube Porto, é verdade, perdeu nesse jogo, mas deu uma excelente réplica e portanto e fez pagar cara a vitória do Futebol Clube Porto, e portanto sabia perfeitamente que era uma equipa a ter em conta. E isto também é importante, esta vitória, porque faz com que o Imortal obviamente deixe ali umas posições, não esteja tão colado ao Ovarense, e faz com que o Ovarense ainda mantenha esse posicionamento, neste caso na terceira posição da tabela classificativa, com os mesmos pontos do Sporting de Portugal. Claro, no confronto direto face a essa vitória no pavilhão João Rocha do Sporting Clube Portugal há 2 jornadas atrás, que tem vantagem o Sporting, obviamente, na tabela classificativa. Apenas uma equipa ainda mantém a invencibilidade, que é o Sport Lisboa Benfica, que venceu mais uma vez e venceu de uma forma convincente, aliás, uma equipa que tem sido também sensação desta época, que é o Queluz, o nosso prego, que também estava com uma classificação muito importante. Mas olhando para aquilo que foi um jogo, como tu dizias, impróprio para cardíacos, com uma primeira parte que não foi muito conseguida por parte da equipa da Ovarense Gavex, que teve que, na segunda parte, quase fazer um volte-face autêntico àquilo que tinha sido um jogo muito pouco conseguido nessa primeira parte. E portanto, isto porquê? Porque na primeira parte, só para terem mais ou menos uma percepção, estava a perder por 12 pontos ao intervalo. Portanto, teve mesmo que puxar... 33-45. Exatamente. Teve mesmo que puxar, dar corda aos sapatos, às sapatilhas, para tentar fazer o volte-face, e foi sobretudo no capítulo defensivo, mais que outra coisa qualquer, porque relegou depois o Imortal na segunda metade, nos 2 períodos apenas a conseguir uma concretização de 13 pontos em cada um dos parciais do período, e mantendo mais ou menos aquilo que era a normalidade que não tinha-se observado, sobretudo, por exemplo, no segundo período, muito pouco conseguido por parte da Ovarense, que só tinha feito 12 pontos, e portanto conseguiu fazer 21 e 18 no terceiro e quarto períodos respectivamente. Já tinha conseguido 21 no primeiro, mas sofreu 25 pontos, portanto estava atrás de prejuízo no final desse primeiro período, e portanto foi assim que conseguiu in extremis ainda ir buscar a vitória, que foi um jogo mesmo suadinho até à última, para conseguir de uma forma concreta vencer este jogo. E olhando assim um bocado para os números, equipas muito que também se traduzem muito nessa equivalência entre as duas equipas, porque vemos em termos de eficácia de lançamento 41% para o Ovarense, 42% para o Imortal. Depois, nos 2 pontos, a Ovarense esteve melhor, mas peca claramente no capítulo. Hoje não foi um jogo em que a Ovarense ganhasse pelo seu tiro exterior, sem dúvida alguma que não foi, porque faz apenas 22%, e o adversário até tem um número interessante de 37%. Depois, na linha lance livre, mais assertiva. A época passada falávamos nesse fantasma que era a linha lance livre, eficácias muito baixas. Esta época está bem mais interessante, consegue um 82%, que é, em termos coletivos, o que é muito interessante para se ter noção. O adversário apenas 67%. Depois, na luta pelos ressaltos, equilíbrio outra vez, 42-41 a favor da Ovarense, portanto muito, muito equilibrado. Roubos de bola também 3-4, assistências, outra vez a Ovarense a conseguir finalmente outra vez regressar a essa superioridade em relação ao seu adversário, porque no Sporting tinha perdido claramente essa estatística que até quase todos os jogos tinha vencido, que era a questão das assistências. Volta outra vez a vencer aqui neste jogo, 14 contra 10, e depois é tudo muito dar-te aqui essa nota que só dar esse número interessante para finalizar em termos estatísticos, que é o único parcial em que se calhar há um nítido desequilíbrio entre as duas equipas, que é usar no lançamento. 5 para o Ovarense contra 0 da equipa do Imortal. Isso é muito importante e mostra também como foi trabalhada sobretudo a segunda parte, porque a maior parte destes ambos lançamentos vem nessa segunda metade, e consegue a Ovarense efetivamente vencer esse capítulo de uma forma clara, com 5 armas de lançamento
contra, neste caso, 0 do Imortal, que não tinha nenhuma estatística. E depois, eventualmente iremos falar sobre isso, mas há aqui um claro destaque, que já vinha sendo um jogador que, sem ter números exuberantes, é um jogador que quase todos os fins de semana era o jogador que maior destaque merecia dentro deste plantel de Ovarense. Portanto, sem muitas vezes afirmar-se, mas é um jogador muito, muito certinho, e está a ser uma bela surpresa. Este reforço, o Jackson Stormo, que ontem, teve um jogo, se calhar, o melhor jogo desta época, sem dúvida alguma. Mas claramente um grande reforço. É um grande reforço, exatamente, sempre muito certinho, vários duplos, muito eficaz nas suas tarefas, consegue fazer algumas assistências também. Desta vez, mais no capítulo de finalização, faz 28 pontos, 12 em 18, depois tem ali 8 ressaltos, assistências 0, mas é porque estava efetivamente assertivo, portanto uma eficácia de 12 em 18, 67% de lançamento, que depois traduz numa valorização de 33, porque foi um jogador claramente que esteve, aliás, só para teres uma noção, o jogador a seguir do Ovarense que vem em termos do índice de valorização, quando se diz valorização, é os lances em que o jogador esteve efetivamente em jogo, vamos dizer assim, nos ataques ou ofensivamente, e teve intervenções positivas ou negativas, e portanto, isso depois começas no 0, se tiveres negativas vai descendo, se tiveres positivas vai subindo. Para teres 33 de valorização tens de ter uma exibição mesmo muito, muito conseguida. E o jogador que vem a seguir ao Ovarense é Render Woods com 16, portanto é o dobro, mais do dobro até, e portanto e estamos a falar de um Render Woods efetivamente que tem 12 pontos, que tem 2 ressaltos, 4 assistências e 2 roubos de bola, portanto uma exibição interessante, mas não se aproxima esta exibição que foi Jackson Stormo, com 28 pontos, e claramente, se há jogo que podemos dizer assim, até aqui, as vezes que o Ovarense tinha vencido os jogos, maioritariamente foi através de trabalho coletivo. Desta vez não, desta vez é um destaque individual que foi essencial para esta vitória, e sem dúvida alguma Jackson Stormo, acima dos demais, com 28 pontos, foi claramente decisivo nesta vitória muito suada frente ao Imortal, que depois também teve ali do outro lado 2 jogadores interessantes em termos de números, que é o Keontae Kennedy e também neste caso o Kyle Cardassi, que os dois a fazer 28 pontos, portanto uma dupla também muito interessante. Do outro lado, que por exemplo trouxe aqui, por exemplo, o Kyle Cardassi faz 8 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, portanto muito, muito positivo. Também neste caso o Kennedy, que faz 6 ressaltos e uma assistência, portanto claramente os 2 jogadores em maior destaque dentro deste plantel do Imortal. Já tinha sido assim um bocadinho com o Porto, talvez aqui um bocado coadjuvado pelo jovem jogador André Silva. Hoje não tão exuberante, ontem não tão exuberante, mas ainda assim 13 pontinhos, ainda assim para a sua conta pessoal, mas como estávamos a dizer, e no cômputo geral, uma vitória muito conseguida por parte da Ovarense, com um adversário difícil, apesar de jogar em casa, o Imortal em crescendo, e mantém a Ovarense também numa posição muito, muito favorável dentro daquilo que é esta luta nesta fase regular. Exatamente, muito saborosa vitória então frente à equipa do Imortal, como o Helder já disse, que faz com que dê para manter esse terceiro lugar, só dar a nota, em 5 jogos, 4 vitórias, a derrota nessa deslocação ao Sporting. Também é preciso dizer que o Ovarense, dessas 4 vitórias, os 4 jogos foram na Arena de Ovar. Helder, vamos dar um pequenino salto ao voleibol. É exatamente isso, vamos ao espaço publicitário e a seguir falamos no voleibol. Ovar Mate, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Herculano 61. E em ovarmate.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. Voleibol. Exatamente, voleibol, e até podemos já dar quase em primeira mão esse resultado. Ainda não terminou. Só falar, exatamente. Podemos dizer que neste momento a equipa feminina dos Moris, nessa quinta jornada, vai perdendo por 2 sets a 0 frente à equipa do Clube K, praticamente
irá perder o terceiro, algum, como já vamos dizendo, muitas dificuldades, 25-13, 25-14, neste momento 4-1 para a equipa do Clube K, e os Muris vai ser difícil, e ao que tudo indica poderá amealhar mais uma derrota, mas vamos a uma vitória. Helder, um comentário muito rápido, também já estamos com crise de tempo. Sim. Mais uma vitória da equipa masculina que aspira essa tentativa de chegada à primeira divisão, sabendo da dificuldade, mas a verdade é que está numa boa fase. Venceu a equipa do Caldas por 3-1, 25-20, 25-27, 25-20 e 25-23, jogo com parciais muito equilibrados, mas a verdade é que é mais uma importante para a equipa do Roberto Reis. Sim, é mais uma importante e vem de uma senda consecutiva de vitórias, o que também é muito importante. A verdade seja dita, o Sporting Clube Caldas do outro lado também só tinha uma vitória ainda no campeonato, não está numa fase muito conseguida, ainda está à procura eventualmente de perceber qual é o seu encaixe nesta segunda divisão, mas é uns Muris que têm essa ambição de estar nos 4 primeiros, está para já dentro dessa perspectiva, portanto está ali no top 4 neste momento com esta vitória, no limite, é verdade, está mesmo ali à bica, mas está, que vem de uma série muito positiva de vitórias, penso que é a 5ª vitória consecutiva, contando com aquilo que é a Taça Portugal, eventualmente, 5ª ou 6ª, agora pode-me trair a matemática, mas sei que era uma fase muito, muito consecutiva de vitórias, e portanto é uma vitória que não foi fácil, atenção, se olhas para os parciais e os sets, nada fácil a parte dos Muris, mas conseguiu o seu principal objetivo, conseguiu sem ceder qualquer ponto, é verdade que cede um 7, mas não cede pontos, porque é um 3-1, e portanto é sem dúvida alguma um resultado positivo, numa fase muito positiva destes Muris, e que faz efetivamente a equipa sonhar e ambicionar com essa conquista de estar nos lugares que dão acesso a essa luta pela promoção. Se depois o vai conseguir, se não vai conseguir, acho que vai ter um bocadinho mais de dificuldades. Mas há um crescimento. É um crescimento, claro, exatamente. A equipa tem crescido e acho que a experiência de Roberto Reis também tem sido muito importante para fazer os outros jogadores evoluir um bocado, e vai ser interessante ver estes Muris se entrar nesses 4. Foi a 5ª vitória consecutiva, já com esse jogo da Taça de Portugal frente à equipa do Ruínas. É confirmado que é 5 vitórias, portanto muito positivo este trajeto para já. Apenas só a derrota na jornada inaugural frente à equipa do Ginástica. Sim, mas a Ginástica é a equipa que está lá no topo da tabela, portanto não é fácil este Ginástica. A ver, vamos, os Muris muito bem lançado, as femininas, só um pequeno pormenor, já sabemos que as dificuldades que têm, porque não estavam talhadas para esta competição da primeira divisão, da Liga Salverde. É muita exigência. É muita exigência, portanto não é fácil. O Clube Queiroz também é uma boa equipa de meio da tabela e, portanto, uma deslocação longa não era nada fácil e irá confirmar-se essa derrota. O Passo Letra é tudo para já. Continuação de uma boa semana a todos os nossos ouvintes. Esperemos que tenham gostado. Continuem-nos a acompanhar no nosso site, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e estejam à espera, porque para a semana haverá mais e cá estaremos eu, João Magina e também Pedro Silva para aquilo que é o desporto do nosso concelho de Ovar. Passe de letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.